vamos iniciar um novo tópico do nosso tema responsabilidade tributária. Agora nós vamos caminhar por um tópico bastante importante, que é a responsabilidade pessoal. Desta maneira, vamos analisar o nosso slide, pois ele traz o teor do artigo 131 do Código Tributário Nacional. Vamos analisar, acompanhe comigo. O artigo 131 do CTN enumera os casos de responsabilidade pessoal. De acordo com o referido artigo, são pessoalmente responsáveis, ou seja, responderão as pessoas que estiverem aqui explicitadas no artigo de 131 do Código Tributário Nacional. Quais são aqueles que são considerados como pessoalmente responsáveis? Inciso 1. O adquirente ou remetente pelos tributos relativos aos bens adquiridos. Ou seja, aquele que adquiriu um bem ou se deparou com o Instituto da Remissão, eles serão considerados como responsáveis pessoais, né? Vão responder pessoalmente pelos tributos relativos aos bens adquiridos. Inciso de número 2. Também são considerados como pessoalmente responsáveis o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro. Eles responderão, ambos pessoalmente, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada essa responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação. Ou seja, aqui até a data da partilha, ou melhor, responderão o sucessor e o cônjuge meeiro pelos tributos que são devidos até a data da partilha. No entanto, no inciso 3, nós temos também uma outra responsabilidade pessoal, que é a responsabilidade que recai sobre espólio. O espólio respondendo pelos tributos devidos pelo falecido até a data da abertura da sucessão. Então vamos analisar novamente os três incisos do artigo 131 do Código Tributário Nacional. Então, primeiro caso, nós temos a responsabilidade pessoal do adquirente ou do remitente no caso de tributos que são relativos aos bens que foram adquiridos. Responde também de maneira pessoal a figura do sucessor e do cônjuge meeiro pelos tributos devidos pelo falecido até a data da partilha ou da adjudicação. E, por fim, responde o espólio pelos tributos devidos pelo falecido até a data da abertura da sucessão. Então percebam que nós nos deparamos com alguns casos de responsabilidade que são atribuídas de modo pessoal, ou seja, esses que estão constantes no artigo 131 do Código Tributário Nacional responderão pessoalmente pelos tributos devidos. Ora, responderá, portanto, o adquirente ou o remitente no caso dos tributos devidos pelos imóveis adquiridos. Ora, responderão o sucessor e o cônjuge meeiro pelos tributos devidos até a data da partilha. E ora, responderá o espólio pessoalmente pelos tributos devidos até a data da abertura da sucessão. Ou seja, temos um rol estabelecido no artigo 131 sobre responsabilidade pessoal. É bastante importante nós lembrarmos, né, de algo que relatamos, que conversamos no bloco anterior, que se refere à diferença entre contribuinte e responsável. Lembrando, contribuinte é aquele que mantém uma relação direta com o fato gerador do tributo. Já o responsável é aquele que, por força de lei, ele passa a deter a responsabilidade pelo tributo. Ou seja, enquanto o contribuinte ele passa a ser considerado como tal por ter uma relação direta com o fato gerador, o responsável, ele, por força legal, se torna como tal, devendo ter uma relação indireta mínima
com o fato gerador do tributo. Feitas essas análises, vamos para o nosso próximo slide, acompanhe comigo. O próximo slide ele diz o seguinte, que a responsabilidade pessoal recai sobre as pessoas constantes neste artigo, que é o artigo 131 do Código Tributário Nacional, afastando-se a responsabilidade dos devedores originais. Estes não responderão subsidiariamente ou solidariamente, já que o devedor pode ter desaparecido ou pode não ter relevância. Vamos analisar esse slide que ele é relevantíssimo. Por que que o artigo 131 estabelece a responsabilidade pessoal ao adquirente, ao remitente, ao sucessor a qualquer título, ao cônjuge meio e ao espólio? Porque na realidade pode acontecer que aquele que era o contribuinte de fato, o que era o contribuinte do tributo, ele tenha desaparecido ou ele não tenha relevância no aspecto da exigibilidade. Vamos pegar o exemplo dos incisos 2 e 3 quando nós falamos do artigo 131. Eu mencionei que no artigo 131, inciso 2, a responsabilidade é do sucessor a qualquer título e do cônjuge meio, em relação aos tributos devidos pelo falecido até a data da partilha. E mencionei que no inciso 3, a responsabilidade é do espólio com relação aos tributos devidos pelo falecido até a data da abertura da sucessão. Vejam que questão importante. Por que imputar a responsabilidade sobre o espólio, a responsabilidade sobre o cônjuge meio, a responsabilidade sobre o sucessor? Pois o devedor principal, no caso, o de cujos, o falecido, ele não mais existe. Desta maneira, a responsabilidade por força legal, nos termos do artigo 131, é repassada, portanto, para a figura do espólio, do sucessor a qualquer título ou do cônjuge meio, neste exemplo que eu trago neste momento. Ou seja, nós nos deparamos, portanto, com situações dispostas no artigo 131, oportunidade que nós temos um rol de pessoas que se responsabilizam pessoalmente pelo tributo, tendo em vista que, muitas vezes, aquele que era o contribuinte, ele não mais existe ou ele não tem relevância no aspecto da exigibilidade do tributo. Desta maneira, vem o porquê, a motivação de trazer o artigo 131 do Código Tributário Nacional, estas peculiaridades, estas inserções de determinadas pessoas como responsáveis pessoais. Feita esta análise, vamos para o próximo tópico, acompanhe comigo. O artigo 135 do Código Tributário Nacional também enumera outros casos de responsabilidade pessoal. Diz o artigo 135, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Inciso 1. As pessoas referidas no artigo anterior. Inciso 2. Os mandatários prepostos e empregados. Inciso 3. Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Então vejam que no artigo 135 do Código Tributário Nacional, nós também nos deparamos com casos de responsabilidade pessoal, ou seja, respondem àqueles que estão enumerados no próprio artigo. E o nosso artigo 135, ele diz claramente que aqueles que se encontram nos incisos responderão pessoalmente pelos débitos tributários quando nós nos depararmos com excesso de poder ou infração à lei,
contrato social ou estatutos. Ou seja, no caso de eventual existência de afronta à lei, ao contrato social ou ao estatuto, nós passamos a nos deparar com a responsabilidade pessoal. E quem responderá de maneira pessoal? Como nós já analisamos no inciso 1, nós temos as pessoas que estão dispostas no artigo anterior. No inciso 2, nós temos os mandatários, os prepostos e os empregados. E no inciso 3, nós temos os gestores, os representantes, os gerentes das pessoas jurídicas de direito privado. Percebam que estas pessoas enumeradas no artigo 135 respondem pessoalmente pelos débitos tributários em decorrência de afronta à lei, ao contrato social ou ao estatuto. Percebam que parte desses que estão aqui, eles são representantes, como por exemplo o caso do gerente, o caso do diretor, o caso dos representantes de pessoas jurídicas de direito privado, ou seja, eles representam a vontade de uma determinada empresa. Ou seja, a partir do momento que eles agirem contrariamente à lei, contrariamente ao contrato social, contrariamente ao estatuto, eles passam a ser responsáveis pessoalmente pelos débitos tributários. Vamos então ao novo slide e acompanhe comigo. Esse slide seguinte, ele nos traz menções sobre o artigo 135 do CTN. O que o artigo 135 nos diz? No artigo 135 do CTN, geralmente o contribuinte é vítima de atos abusivos, ilegais ou não autorizados cometido por pessoas que o representam, razão pela qual se procura responsabilizar tal representante. Então vejam, se nós pegarmos o artigo 135 em seus incisos, fica claro que nós temos, como eu mencionei, pessoas que representam outras, como é o caso do diretor, como é o caso do representante da pessoa jurídica, como é o caso do gerente, como é o caso do mandatário. A partir do momento que estas pessoas que representam outras, elas agem afrontando a lei, ao contrato social e também ao estatuto, agindo de maneira abusiva, extrapolando muitas vezes os seus poderes, nós temos efetivamente recaindo sobre esse que descumpriu uma lei, um contrato ou exerceu as suas atividades extrapolando o poder, passando ele, portanto, a deter a responsabilidade pessoal. Então vejam, nós vimos situações dispostas no artigo 131 do CTN que trazem questões relativas à responsabilidade pessoal, ou seja, responderão pessoalmente aqueles enumerados no artigo 131. Mas também responderão pessoalmente aqueles explicitados no artigo 135 do Código Tributário Nacional, que, como já foi dito anteriormente, eles geralmente representam terceiros. E quando representam e acabam agindo de maneira abusiva, extrapolando seus poderes e vitimando eventualmente aqueles que o representam, nós nos deparamos com a imputação da responsabilidade pessoal àqueles que estão dispostos no referido artigo. Feitas essas análises, vamos para um próximo slide, acompanhe comigo. Nós temos que essa responsabilidade pessoal não se atingirá ao contribuinte ou não atingirá o contribuinte quando houver excesso de poderes, infração de lei, contrato social ou estatuto. Ou seja, nós temos o nosso slide mencionando que o contribuinte ele não será atingido quando nos depararmos com a existência de um excesso de poder, de uma infração de lei,
contrato social e estatuto, pois em decorrência dessas informações que estão no slide, nós temos a responsabilidade pessoal imputada àqueles constantes no artigo 135 do CTN. Já vamos para um próximo slide. O próximo slide ele nos traz a responsabilidade subsidiária. E o que diz o slide? Nesse caso, o contribuinte é excluído parcialmente da obrigação. O responsável designado em lei responde pela parte ou pelo todo da obrigação tributária que o contribuinte deixar de adimplir. Vejam que mudança de institutos que nós temos. Embora estejamos diante da responsabilidade ainda, nós nos deparamos anteriormente com uma responsabilidade pessoal, onde aqueles que estão enumerados nos artigos que tratamos do CTN respondem pessoalmente pelos seus atos, pessoalmente por situações dispostas no próprio artigo, seja 131, seja 135. Mas agora nós mudamos o foco, saímos da responsabilidade pessoal e recaímos na responsabilidade subsidiária. E a responsabilidade subsidiária, percebam, ela não exclui a responsabilidade do contribuinte. Quando nós falamos na responsabilidade pessoal, nesse tipo de responsabilidade, o responsável ele assume, portanto, o ônus e o contribuinte ele não é efetivamente atingido pela responsabilidade tributária. Pois, como vimos, em algumas situações, ou o contribuinte desapareceu da relação, ou o contribuinte não é mais interessante no aspecto da exigibilidade tributária, ou eventualmente o representante agiu extrapolando os seus poderes, exercendo com abusividade ou com abuso os seus poderes. Aqui é diferente porque, na realidade, não há a exclusão da responsabilidade do contribuinte. Na realidade, o contribuinte ele continua responsável por parte ou pelo todo. O que nós temos é que a responsabilidade subsidiária ela traz um contexto de exclusão, ora parcial, ora total da responsabilidade do contribuinte. Vamos caminhando nos nossos slides, vamos entendendo um pouco mais esse instituto da responsabilidade subsidiária. Acompanhe comigo, vamos lá. Na responsabilidade subsidiária, nós temos qual situação? Inicialmente, cobra-se do contribuinte. Caso este não disponha de recursos suficientes, cobra-se do responsável. Tal responsabilidade está disposta no artigo 134 do Código Tributário Nacional. Embora tal artigo mencione solidariedade, trata-se de típico caso de subsidiariedade. Então vamos analisar. Primeiro ponto, nós estudamos nos artigos 131 e 135 a responsabilidade pessoal. Mas agora nós nos deparamos com um embasamento da responsabilidade subsidiária estabelecida no artigo 134 do CTN. E este artigo, muito embora ele traga a expressão responsabilidade solidária, nós temos que ter em mente que, na realidade, estamos diante de uma subsidiariedade. Ou seja, embora ao analisarmos, percebamos que consta o termo solidariedade no bojo do artigo, nós perceberemos que se trata de uma típica responsabilidade subsidiária. Como mencionei, a base legal estabelecida no artigo 134 do Código Tributário Nacional. Bom, o que acontece na responsabilidade subsidiária? Nós nos deparamos, portanto, com uma situação em que, primeiro, se cobra do contribuinte
e na inexistência de recursos financeiros passíveis a saldar o débito tributário, nós passamos a nos deparar com a cobrança do responsável. Percebam que nós temos um caminhar. Diferentemente da responsabilidade pessoal, em que um daqueles enumerados nos artigos 131 ou 135 respondem pessoalmente pelo débito tributário, aqui não. Aqui nós temos um caminhar. Primeiro se cobra do contribuinte e, na inexistência de recursos suficientes, cobra-se do responsável. Como mencionei, está tal questão estabelecida no artigo 134 do CTN, que vamos começar a analisar. Acompanhe comigo, vamos lá. Diz o artigo 134 do Código Tributário Nacional: nos casos de impossibilidade de exigência de cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, respondem solidariamente com estes nos atos que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis. Então vamos lá, vamos analisar já o caput do artigo 134. O caput do 134 ele fala o seguinte, ele já começa estabelecendo, percebam, uma relação de subsidiariedade. Embora conste o termo solidariedade, ele tem uma relação subsidiária, porque ele fala, no caso de impossibilidade de exigência do cumprimento pelo contribuinte, ou seja, ele estabelece uma ordem. Se o contribuinte não pode pagar, se o contribuinte não pode arcar com o débito tributário, virá então à tona a figura do responsável, que responderá pelos atos que ele intervier e também no caso de eventuais omissões. Então vejam que questão interessante. Embora estabelecido no 134 claramente o termo solidariedade, estamos diante de uma subsidiariedade. Mas ora, em que casos nós temos uma responsabilidade subsidiária no artigo 134? Quem se responsabiliza subsidiariamente? Acompanhe comigo, vamos para os incisos do artigo 134. Os incisos, eles nos dizem que são responsáveis subsidiários os pais pelos tributos devidos por seus filhos menores. 2. Os tutores ou curadores pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados. 3. Os administradores de bens de terceiros pelos tributos devidos por estes. 4. O inventariante pelos tributos devidos pelo espólio. 5. O síndico, que atualmente nós denominamos de representante, de administrador judicial, e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário. 6. Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício pelos tributos devidos sobre atos praticados por eles ou perante eles em razão de seu ofício. 7. Os sócios no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Voltando, vamos lá para o inciso 1 novamente, vamos reler por se tratarem de questões importantes. Friso, embora esteja constando no bojo do artigo uma responsabilidade solidária, percebam que o artigo começa trazendo a seguinte peculiaridade: no caso de impossibilidade de cumprimento da obrigação principal pelo contribuinte, responderão aqueles que estiverem nos incisos em decorrência de eventuais atos que intervierem ou omissões. Quem responderá, portanto, subsidiariamente? Vamos novamente para a análise dos incisos do artigo 134. Primeiro, os pais pelos tributos devidos por seus filhos menores. 2.
os tutores e curadores pelos tributos devidos por seus tutelados ou curatelados. 3. Os administradores de bens de terceiros, pelos tributos devidos por estes. 4. O inventariante, pelos tributos devidos pelo espólio. 5. O síndico, atual administrador judicial, e o comissário, pelos tributos devidos pela massa falida ou pelo concordatário. 6. Os tabeliães, escrivães e demais serventuários de ofício, pelos tributos devidos sobre atos praticados por eles ou perante eles em razão de seu ofício. 7. Os sócios no caso de liquidação de sociedade de pessoas. Ou seja, em todos os casos estabelecidos nos 7 incisos do artigo 134, nós nos deparamos com casos de responsabilidade subsidiária. Ou seja, primeiro responde o contribuinte na impossibilidade de arcar com tais débitos tributários, passa o responsável, desta maneira, a deter a responsabilidade, portanto, sobre tal situação, em relação aos atos que intervierem e às eventuais omissões. E vimos, portanto, que, fazendo uma recapitulação até agora, alguns tipos de responsabilidade. Vimos a responsabilidade pessoal disposta nos artigos 131 e 135 do Código Tributário Nacional e agora analisamos a responsabilidade subsidiária explicitada no artigo 134 do CTN. Vamos para um outro slide relativo à responsabilidade. Acompanhe comigo. Embora o artigo mencione solidária, a responsabilidade é subsidiária. Não se pode cobrar tanto de um devedor quanto de outro, pois há uma preferência a ser seguida. Primeiro cobra-se do contribuinte, após do responsável. O slide ele justamente reitera uma questão que nós já tínhamos conversado. O que diz o slide? Que embora tenhamos uma terminologia de solidariedade, na realidade responde subsidiariamente àqueles que estão estabelecidos no artigo 134. Por qual motivo? É impossível nós termos a cobrança em relação às duas figuras dispostas no artigo 134. Nós iremos ter, portanto, primeiro a cobrança do contribuinte. Na impossibilidade de cobrança do contribuinte, nós temos a figura do responsável, sendo, portanto, atribuída a ele a responsabilidade tributária. Para ficar muito claro, vamos retornar aqui ao slide para o inciso 1 do artigo 134. O inciso 1 ele fala claramente, analisem comigo, vamos voltar aqui. O inciso 1 do artigo 134, ele diz que os pais respondem pelos tributos devidos por seus filhos menores. Ou seja, os filhos menores, eles são os contribuintes, mas eu não posso cobrar tanto dos filhos menores quanto dos pais. A responsabilidade ela não é solidária, a responsabilidade é subsidiária. Se o filho menor não pagar, quem pagará será o seu pai. Se eventualmente no caso do inciso 2, o tutelado ou curatelado não pagar, que é o contribuinte, nós nos deparamos com a responsabilidade subsidiária atribuída ao tutor ou ao curador. Desta maneira, meus caros, encerramos aqui um tópico de responsabilidade pessoal, de responsabilidade subsidiária, questão relativamente importante que envolve o tema total, que é a responsabilidade tributária, e aguardo você no próximo tópico, no próximo bloco, para análise de mais questões sobre responsabilidade tributária.